A graça e a paz de Cristo Jesus. Amém? Irmãos, nas últimas semanas, nós estamos falando sobre os pilares da nossa fé. E hoje eu pretendo falar sobre o último pilar, que é só lhe deu glória, somente glória a Deus. A Bíblia diz que quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Eu disse que eu não estaria fazendo palestras, eu sempre estou repetindo isto. Eu disse que não estaria dando palestras, mas escolhendo texto que fala sobre estes pilares para poder expor. E esta noite eu quero convidar você para que você abra sua Bíblia no Saltério, no Salmo 64. Salmo 64. E nós vamos ler o Salmo 64. Diz assim a palavra do nosso Deus: Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém. Salmo 24, perdão. Eu disse 64. Meu Deus. Aqui é o meu inconsciente falando, tá vendo? Salmo 24, a vinda do Rei da Glória. O Salmo de Davi. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Aí ele responde: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse, o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui mais uma vez diante da Tua santa e bendita palavra e queremos, ó Deus, rogar para que o Senhor fale aos nossos corações. Eu não posso fazer isto, mas a Tua palavra pode, porque ela foi inspirada pelo Teu Santo Espírito. Então, ó Deus, como ela não volta vazia, como a Tua própria Escritura nos diz, ela não volta vazia. Então, que esta noite ela possa cumprir os seus desígnios e os seus propósitos para a honra e glória do Senhor. Seja com cada um que está aqui
Fique conosco em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, somente glória a Deus. O só lhe deu glória foi o último pilar da sistematização da reforma protestante. Na realidade, mais uma vez, esta frase confrontou as heresias da igreja medieval do século XVI. Mas não somente a igreja no período medievo foi confrontada, mas durante toda a história, filósofos, sociólogos, cientistas tentaram e estão tentando tirar a glória de Deus. Por exemplo, Karl Marx, bem conhecido, ele vai tentar com o seu materialismo histórico tirar Deus do céu, porque Karl Marx não acreditava no transcendente, e somente neste mundo tangível, material. Uma outra pessoa, conhecido de muitos, é um camarada chamado Sigmund Freud. Ele dizia que a religião é uma ilusão e que na realidade ele chega à conclusão que há um pai primitivo. Ele até escreve num trabalho dele, numa literatura dele de 1913, Totem Tabu, dizendo que há uma ordem primeva e que este pai nada mais é do que uma projeção do ser humano. Então ele vai nos dizer que a religião seria para a história da humanidade o que a neurose é para a história do indivíduo. Charles Darwin também vai tentar tirar Deus da ciência. E nós sabemos muito bem, acho que todos aqui já leram alguma coisa, principalmente o nosso irmão aqui, presbítero, professor de biologia. E também Nietzsche, onde ele tenta matar Deus. Deus morreu, Deus está morto. E por último, bem recente de nós, um camarada chamado Richard Dawkins, onde ele vai dizer que Deus na realidade é um delírio. Então, homens durante a história sempre tentaram tirar a glória de Deus, mas a Bíblia nos diz, meus irmãos, que por dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. E este salmo aqui, irmãos, fala deste Senhor da glória. Ele é um salmo que está no contexto de 2 Samuel, capítulo 6, dos versos 12 aos versos 19, é um contexto dele. Abra sua Bíblia lá, por favor. Eu acho interessante nós olharmos, por favor. 2 Samuel, capítulo 6. A partir do 12. Este Salmo 24, ele é escrito dentro deste contexto, quando Davi levou para Jerusalém a arca da aliança. Segundo Samuel, capítulo 6, verso 12, a partir do 12, diz assim: Então avisaram a Davi, dizendo: O Senhor abençoa a casa de Obed-edom e tudo quanto tem. Por amor da arca de Deus pôs Davi e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor,
e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram-no no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi, e este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos exércitos. Então é nesse contexto que o Salmo 24 é escrito, e inclusive o Salmo 24 é um salmo de Davi. Agora, do Salmo 20 ao Salmo 24 são salmos que nós chamamos de salmos messiânicos. Este aqui é um salmo messiânico, irmãos, e encerra a série que vem desde o Salmo 20, que fala sobre o Messias, ou seja, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E aí, vamos pensar sobre este Jesus? Vamos iniciar aqui pensando sobre este Jesus que Davi, na realidade, está falando, e que fala que ele é o Rei da Glória. Agora, como pode um homem, filho de um carpinteiro da Galileia, filho de uma pessoa que não tinha tanta importância na sua época e que passou grande tempo da sua vida à margem da sociedade, como pode, na realidade, meus queridos irmãos, ser criado como qualquer outro menino pobre daquela época, inclusive colocado numa manjedoura, adorado pelos reis magos, e depois ele foi preso, ele foi acusado, preso, condenado e executado de uma forma assim cruel, mas este é o Rei da Glória, este é o Senhor Jesus, meus queridos. E a Bíblia nos informa que a Escritura Sagrada nos informa que de Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus fala deste rei, que Davi coloca aqui como o Rei da Glória. E foi pensando assim que os judeus, em sua maioria, deram as costas para Jesus, para este Rei da Glória, meus irmãos. Jesus, na realidade, ele é o nosso Rei, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador. O reinado absoluto de Cristo está em toda a Escritura Sagrada. Há um teólogo holandês, um estadista holandês chamado Abraham Kuyper, que ele diz assim: não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da nossa existência sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Todas as coisas é do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aquele menininho, filho de carpinteiro, filho de uma mulher comum da sua época, aquele menininho que andava ali na Galileia, aquele menininho que ia crescendo em estatura e graça, aquele menininho que já discutia a lei com os doutores da lei daquela época, aquele menininho que depois, por assim dizer, desaparece da história bíblica e aparece quando vai começar o seu ministério. Ele é batizado por João Batista e é levado para ficar 40 dias e 40 noites, ser tentado pelo diabo, que já, na realidade, aquele menininho já tinha se transformado em um homem. Este que vai ser acusado, preso, condenado, este também vai ressuscitar, e a Bíblia nos diz que um dia ele vai voltar para julgar vivos e mortos, e este é o Rei da Glória.
Amém? E Cristo reina absoluto. Cristo não divide a glória dele com ninguém. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas procuram glória. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas procuram o quê? Visibilidade. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas na realidade querem ser exaltadas, enaltecidas. Mas só há um que de fato é o Rei da Glória, que é o Senhor Jesus. E eu vou mostrar agora, neste salmo, que eu gostaria que você pudesse estar com as escrituras abertas, como é que ele reina absolutamente. Eu quero dizer para você que pode surgir todos os homens, todas as vertentes do pensamento, mas Deus nunca deixará, na realidade, de manifestar a sua glória, porque todas as coisas foram feitas para a sua glória. Cristo reina absoluto onde? Sobre toda a criação, versos 1 e 2. Olha o que diz a palavra de Deus. Ao Senhor pertence a terra, e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele. Fundou a ele sobre os mares, e sobre as correntes a estabeleceu. Assim, este salmo se inicia constatando as seguintes verdades. Qual é a primeira verdade? Deus é o dono de tudo que existe. Tudo. Ele reina absolutamente sobre toda a criação, versos 1 e 2. E a primeira verdade deste reinado sobre toda a criação é que ele é dono de tudo que existe. Eu não sei se vocês olharam aqui, mas a Bíblia nos traz duas palavras que é interessante destacarmos. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. São duas palavras diferentes aqui. A palavra terra aqui não é o planeta Terra, até porque eles não tinham esta consciência, não tinham conhecimento que nós temos hoje de planeta Terra, meus queridos. Na realidade, aqui está falando sobre o chão, sobre o solo, sobre aquilo que eles realmente viam. Já a palavra mundo é mais abrangente que terra. Por quê? Porque eles olhavam para a abóboda celeste, olhavam para as estrelas, olhavam para o sol, olhavam para a lua, olhavam para cima, e aí realmente via, certo? Aquela imensidão. Então ele chega a dizer, o salmista, ao Senhor pertence a terra. Ou seja, tudo aquilo que a gente vê aqui, o chão, tudo aquilo que a gente vê aqui, o solo, tudo aquilo que a gente vê, as águas, os mares, o mar da Galileia, tudo isso aqui pertence ao Senhor. Mas ele diz mais, o mundo e os que nele habitam, porque eles olhavam e contemplavam. Abraão, olhe para os céus. Abraão, olha aqui para a areia deste mar. A sua descendência será o quê? Semelhante. Então, o Deus Todo-Poderoso, ele é dono de absolutamente tudo, meus irmãos. E o judeu entendia, olha bem, o judeu entendia que ele era apenas um mordomo nas mãos de Deus. O que isso significa? Que ele não era dono de nada, porque quem era dono de tudo? O Senhor. O Senhor. É isso que nós temos que ter também na nossa mente.
O que, pastor? Que Cristo reina absolutamente sobre toda a criação, tá? E sendo assim, ele é dono de tudo que existe, e ele sendo dono de tudo que existe, ele também é o criador e mantenedor de tudo que existe. Aí é só a gente lembrar do Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Meus irmãos, é interessante, é que nós vivemos numa vastidão do universo, com milhões e milhões de galáxias, mas até mesmo na nossa galáxia, o único planeta com condições de vida, para termos a variedade de vida, é o planeta Terra. Na realidade, se alguns centímetros a mais ou a menos que a Terra estivesse mais próximo do Sol ou mais distante do Sol, nós não estaríamos aqui. Então este Deus, Ele é o dono de todas as coisas, Ele é o criador e o mantenedor de tudo que existe, porque Ele é o Rei da glória. Meus irmãos, e aí nós temos que entender que nós estamos aqui como mordomos. Eu não sou dono de nada, você não é dono de nada, e a pergunta que eu faço para você esta noite, aplicando isso é: você se vê como mordomo de Deus em relação aos seus bens materiais, em relação às suas conquistas, em relação ao seu corpo, em relação à sua vida? Porque normalmente nós dizemos assim: é a minha vida, quem manda na minha vida sou eu. Já disse isso alguma vez? Você já disse isso para o seu pai, para sua mãe, já não disse? Já. Quem manda na minha vida sou eu. Não é assim? Talvez seu pai já tenha dito assim: enquanto você estiver aqui debaixo do meu teto, comendo do meu arroz e do meu feijão, o negócio muda, não muda não, presbítero? Hein? Quem manda aqui sou eu. Aí fica ali o coração pecador, ali, né? Mas eu vou envelhecer, eu vou crescer, fica ali. Mas um dia, mas seu coração está dizendo para você mesmo: não, mas quem manda em mim sou eu. E sabe qual é uma prova disso? Eu vou dar uma prova disso. A prova é que, claro que eu não vou generalizar, mas muitos filhos acabam desobedecendo os pais e fazendo até mesmo coisas escondidas do pai. Por que eles fazem isso? Por quê? Porque eles dizem: na realidade o desejo é meu, a vontade é minha, e eu faço o que eu quero, desde que meu pai e minha mãe não saibam. Quer dizer que você nunca fez isso? Hein? Tem uns santos por aqui, né? Sempre tem. Pois é, irmãos, nós abrimos a boca e dizemos que a vida é nossa, que nós controlamos as nossas vidas, que nós administramos as nossas vidas. Conversa, meu irmão, minha irmã, tá? Nós não controlamos o coração, por exemplo, dos nossos filhos. Você não controla o seu coração. O que nós podemos fazer é, de fato, acreditar neste Rei da glória, que reina absoluto sobre toda a criação. Ele é o dono de tudo, Ele é o criador de tudo, é o mantenedor de tudo que existe. É uma ilusão pensar que você é dono de alguma coisa. Por exemplo, você não é dono do seu filho. Você é pai e mãe do seu filho.
Mas muitas vezes nós, infelizmente, achamos que somos donos dos nossos filhos, porque, na realidade, nós queremos ser dono de um bocado de coisa. Mas aí a Bíblia diz que nós devemos glorificar a Deus com a mordomia. O que é isso? Não é mordomia no sentido de viver uma vida assim confortável, não é esse tipo de mordomia, não, ou de ter privilégios, não é isso. É no sentido de administrar tudo aquilo que chega nas nossas mãos e ter consciência de que tudo é de Deus e que eu vivo e existo pela graça de Deus. Você diz assim: fulano de tal é minha mulher, é meu marido. E se você não tomar cuidado, você realmente vai achar que a sua esposa é sua propriedade e o seu esposo também é a sua propriedade. Mas se você encarar assim: Deus me deu esta mulher, Deus me deu este homem, para que pudéssemos juntos caminharmos nesta vida, um sustentando o outro, um amparando o outro, um amando o outro, um sendo fiel ao outro, então você vai estar realmente obedecendo o Rei da Glória e sendo mordomo. Amém. Mas o salmista continua, irmãos, dizendo que o reinado absoluto de Cristo também é visto sobre o nosso coração. O reinado de Cristo não está somente na criação, mas versos de 3 a 6, o reinado de Cristo é visto sobre o nosso coração. Vamos olhar? De 3 a 6. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? São perguntas, que Davi faz. Quem há de subir? Quem há de permanecer? Aí ele responde: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Então ele faz a pergunta no verso 3, responde no verso 4, meus queridos, e a Bíblia nos diz que Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Está lá em João 4, versos 23 e 24, irmãos. Estes versos aqui estão descrevendo o caráter verdadeiro, do verdadeiro adorador que Deus está procurando. Deus procura adoradores. Por isso que Davi diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? E nós lemos o texto lá em 2 Samuel, dos versos 12 a 18, que a Arca da Aliança é levada a Jerusalém. Davi canta, Davi dança, ele se alegra até que realmente aquela arca possa ser colocada lá em Jerusalém. Que glória! Mas se você ler 2 Samuel 6, de 1 a 11, a Bíblia nos diz que a arca estava indo, e aparelhou ali o carro de bois, e houve um problema lá, um boi puxou o outro, e a arca ia cair, e o que aconteceu? Lembram? Uzá tentou aparar a arca. A intenção dele era uma intenção de cuidado, de zelo, mas o que a Bíblia nos diz? Que ele foi fulminado. Meu irmão, se nós estivéssemos vivendo dentro dessa estrutura do Antigo Testamento, quantas pessoas seriam fulminadas, não é verdade? A Bíblia diz que a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, porque a Bíblia
dizia que ninguém podia tocar na arca da aliança, meus irmãos. Ninguém, tá? Por que ninguém podia tocar? Porque na realidade, só quem podia tocar é quem estava totalmente purificado. O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Ou seja, Davi, ele está nos mostrando aqui as condições de nós nos apresentarmos diante do Deus de Jacó, como está no verso 6. Como é que eu e você nos apresentamos diante do Deus de Jacó? De qualquer jeito? De qualquer forma? Pastor, mas até hoje eu não vi ninguém fulminado. Até hoje eu não vi na igreja aqui de Vinhais alguém sendo fulminado por Deus. Deus é tão bom, Deus é tão gracioso, tão misericordioso, que hoje nós vivemos numa outra estrutura, porque Jesus morreu na cruz e disse: está consumado. O Rei da Glória, ele cumpriu a lei, ele ressuscitou ao terceiro dia, voltará para julgar vivos e mortos, porque este Rei da Glória, ele fez propiciação, ou seja, ele apaziguou a ira de Deus em relação a você, porque outrora nós éramos filhos da ira, mas hoje nós somos o que? Filhos da obediência. Mas aí, a Bíblia diz, irmãos, aqui no verso 4, que quem vai subir ao monte do Senhor, quem há de permanecer no seu santo lugar, são aqueles que são limpos de mãos e puros de coração, meus queridos, limpos de mãos. Eu quero dizer para você que as nossas obras, as nossas atitudes, elas glorificam a Deus. Mas eu quero dizer também que as nossas más obras ou obras malignas nos aparta, nos afasta de Deus. O que realmente você vem fazendo quando ninguém vê você? Quando seu pai não lhe vê, sua mãe não lhe vê, seu esposo não lhe vê, sua esposa não lhe vê, seu pastor não lhe vê. Mas eu quero dizer para você que Deus está vendo absolutamente tudo. Tudo. Queridos, eu quero dizer para você que somente pela graça de Deus, pela justiça que Deus transferiu para nós em Cristo, é que nós podemos ter as nossas mãos limpas, como também podemos ter os nossos corações o quê? Purificados, irmãos, porque como o nosso coração ele é enganoso e desesperadamente corrupto, às vezes até mesmo as nossas boas obras, olha bem, preste atenção, até mesmo as nossas boas obras vistas pelos homens, elas podem não passar de trapo de imundícia. Em que sentido? No sentido de que quem de fato está lendo o seu coração, as motivações do seu coração, é o Senhor. A Bíblia nos diz, irmãos,
que nós temos que ter mãos limpas, temos que ter um coração puro e que não podemos entregar nossa alma à falsidade e nem jurar dolosamente. Não podemos entregar nossa alma à falsidade. Não podemos ser levianos. Por isso que nós somos salvos pela graça de Deus. Por isso que quando você realmente se colocar diante do Senhor, ore pedindo perdão dos seus pecados. Pedindo perdão dos seus pecados. Por quê? Porque você não é digno de estar diante da presença de Deus. Você não é digno, mas em Cristo Jesus, no Rei da Glória, Ele lhe deu esta dignidade e esta identidade. O que você já fez com as suas mãos? Você já sujou as suas mãos? Hein? É para você responder para você mesmo. Pastor, nunca matei ninguém, mas quem disse que eu sujo as minhas mãos só matando alguém? Você pode sujar as suas mãos de outras formas, com outras atitudes. Meus queridos, Uzá teve a intenção de aparar a arca da aliança, mas Deus tinha dito o quê? Ninguém toque. Era para ela cair mesmo. Deus aceitou a oferta de Abel e não de Caim. Por quê? Eu acredito que Caim teve das melhores intenções ao ofertar ao Senhor, mas Abel ofertou ao Senhor do jeito que o Senhor queria. E Caim ofertou ao Senhor não do jeito que ele queria, mesmo tendo intenções boas. Eu quero dizer para você que você tem que obedecer a Deus, viver para Deus, não a partir do que você acha, das suas intenções, mas a partir do que a Escritura Sagrada revela. E ela revela que você só será aceito por Deus se você estiver na pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor. Se você não estiver em Cristo Jesus, Deus não aceita nenhum louvor, nenhuma adoração, nada da sua parte. Porque na realidade só há o caminho que leva a Deus, que é o Rei da Glória, Cristo Jesus, nosso Senhor. Suas mãos estão limpas e o seu coração está purificado? Como está realmente a sua alma? Como estão os seus juramentos? Quantas vezes você já jurou dolosamente? Quantas vezes você já prometeu algo que não conseguiu cumprir? Quantos juramentos mentirosos que você na realidade teve até intenção, mas não conseguiu? Por isso que o Rei da Glória, ele não reina somente na criação, mas ele reina também no nosso coração. E é Ele que limpa as nossas mãos, purifica o nosso coração, tira a nossa alma da falsidade e realmente não nos deixa à mercê de nós mesmos, jurando dolosamente. Mas quantas vezes você já prometeu alguma coisa para Deus que você não cumpriu? Hein? Quantas vezes? Senhor, se eu conseguir algo, eu vou fazer isto.
Você, filho que está aqui, tem filhos aqui. Quantas vezes você já se comprometeu com o seu pai, com a sua mãe, que não faria mais o que você vinha fazendo e que era errado? Quantas vezes? E você quebrou a sua palavra? Quantas vezes? Quantas vezes você, homem, se comprometeu, e aqui quando eu falo homem, todos quantos que aqui estão, viu? Olhem para mim, todos. Do mais novo ao mais velho, quantas vezes você se comprometeu que você não entraria em sites que não convém? Que não edificam você em nada? Em absolutamente nada. Quantas vezes você já sujou suas mãos com isso, sujou seu coração com isso, entregou sua alma a esta mentira, a esta falsidade deste mundo cão? Quantas vezes você jurou dolosamente? Mas você, mulher, também. Você, esposa, também. Você acha que só ficaria só com os homens? É? Hã? Você, minha irmã, minha querida e amada irmã. Quantas vezes você realmente se comprometeu em ser uma auxiliadora idônea, uma mulher piedosa, uma mulher segundo o coração de Deus, uma mulher que edifica a sua casa? Quantas vezes? Mas você acabou de alguma forma sujando suas mãos, sujando seu coração, se entregando a uma alma falsa e também jurando dolosamente. Hein? A Bíblia vai nos dizer, nos versos 5 e 6, que quem é limpo de mãos, quem é puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, verso 5, obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Há uma promessa aqui de bênção e justiça. Há uma promessa, eu acredito nisso. Nós não obedecemos a Deus como barganha. Por exemplo, nós não dizimamos e ofertamos por barganha, mas por obediência, por gratidão. Porque na realidade nada é nosso, nós somos mordomos. E temos que praticar realmente esta mordomia. Mas a Bíblia diz que nós seremos abençoados, nós vamos prosperar. E este prosperar aqui não deve ser encarado somente dentro do âmbito material. As pessoas só pensam em prosperidade no âmbito material. As pessoas só pensam em bênção dentro do contexto material, mas não é isso. Quando Salomão pede alguma coisa a Deus, ele pede o quê? O quê? Ele não pede dinheiro, ele pede sabedoria. E eu e você devemos desejar prosperidade na nossa vida espiritual, para sermos mais crentes, para sermos mais piedosos,
para sermos mais filhos de Deus, para sermos mais bênçãos nas vidas das pessoas. Isto é prosperidade, meu irmão. As outras coisas vêm, e se vier, amém por isso. Então, Davi escrevendo aqui, ele diz que este Rei da Glória, ele reina no nosso coração. E o verso 6 diz: tal é a geração dos que o buscam a face do Deus de quê? De Jacó. De Jacó. Deixa eu dizer aqui uma coisa para você. Eu tenho uma ótima notícia para você. Ótima mesmo. Todos que estão aqui esta noite, todos somos necessitados da graça do Senhor. E este Rei da Glória, a Ele toda glória, a Ele toda honra, somente glórias a Ele, Ele nos dá esta graça todos os dias. Somente através do sacrifício remidor e santificador de Cristo Jesus é que podemos alcançar realmente santidade e justiça. É que podemos subir ao monte do Senhor, permanecer no seu santo lugar com mãos limpas, coração puro, com uma alma que não seja falsa e que nós não sejamos levianos nos nossos juramentos. Sabe por quê? Porque a partir do momento que você tiver a consciência, e só quem pode dar isto a você não sou eu, é o Espírito de Deus, e Ele pode fazer isso por meio da sua palavra, consciência de que este rei, ele deve reinar absoluto na sua vida, então você vai experimentar realmente todas essas bênçãos da parte do Senhor. Todas essas bênçãos. Agora, enquanto você realmente achar que é dono do seu coração, que é dono da sua vida, enquanto você achar que é dono da sua alma, e que Cristo não reina em nada, ou reina, mas na realidade em alguns departamentos, porque isso nem pode acontecer, porque é uma contradição. Ou Jesus é Senhor da sua vida por inteiro, ou Ele não é. Aí você diz, pastor, mas isso está difícil, viu o que o senhor está dizendo? Está muito difícil, o negócio está pegando. Eu sei. Mas nós fomos salvos pela graça, mas a graça continua nos salvando, meus irmãos. Esta graça continua nos salvando. Não tem como, olha bem, não tem como você caminhar com este Rei da Glória, não tem como você envelhecer e não amadurecer. Preste atenção nisso. Não tem como. Biblicamente falando, as Escrituras nos chamam para que possamos envelhecer, e é algo natural, mas também, consequentemente, amadurecer. Não tem como ter 30 anos de crente e você continua quase com as mesmas atitudes, quase com as mesmas imaturidades, quase com os mesmos pensamentos, quase com as mesmas atitudes. Não tem.
Bom, para eu terminar aqui este ponto e ir para o último, quero dizer para você que Deus, preste atenção, o Rei da Glória, Ele quer a exclusividade do seu coração. Ele não quer parte. Ele não quer um terço. Ele não quer metade. Ele não quer 99,999, não. Ele quer o quê? Todo o seu coração. Por fim, o reinado do Rei da Glória, de Cristo, é sobre a glória eterna, que vai do 7 ao 10. Eu quero que você preste atenção, aqui vai ser mais rápido, tá? Vamos ler. Tem algumas coisas bem interessantes aqui. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, ele repete, né? As vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei. Quem é esse Rei? Aí, novamente, ele responde, o Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória. Por 5 vezes nesse texto, Deus é chamado de Rei da Glória. E esta glória foi transferida a Cristo, e no dia do seu retorno ele vai exibir a sua glória, o seu poder, meus irmãos. Mas o que quer dizer esta expressão, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos? O que significa essa expressão, tanto no verso 7 como no verso 9? Né? Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos. O que significa? Significa assim, que nós temos que dar boas-vindas ao Senhor de todo o nosso coração. Quando a Arca da Aliança subiu a Jerusalém, e Davi pulava, quem é que ficou desgostosa no coração? Mical, filha de Saul. Ela achou aquilo um horror. Mas aquela arca, que não tem mais nenhum sentido hoje, tá bom? Porque apontava para Cristo Jesus, aquela arca entra ali. Ela tem prioridade ali, proeminência ali. E o que Davi estava fazendo, sabe o que era? Era dando as boas-vindas àquela arca para entrar em Jerusalém. Meus queridos, os portais das muralhas de Jerusalém se abriram para fora para receber aquela arca. E é interessante que os levitas é que levavam a arca. Nenhuma outra tribo podia levar. Os levitas é que passavam, tá? Com argolas, e não podiam nem tocar na arca, mas de um lado havia tipo de um pedestal, mas assim, não vertical, mas horizontal, e do outro, e eles pegavam e levavam, mas não podiam tocar em hipótese alguma na arca. O que separava eram argolas que entrava realmente esses pedestais, tá? E aí, irmãos, a Bíblia diz que quando Jesus, olha aí, a Bíblia diz que quando Jesus entrou em Jerusalém, porque Jesus também entrou em Jerusalém, se a arca entra em Jerusalém, que aponta para Cristo, o Rei da Glória também entra em Jerusalém na última semana. E o que nós temos em João 12:13? Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, que é o Rei de Israel. Mas é interessante, é que a Bíblia nos diz, meus irmãos, que ele entrou ali na última semana,
foi para a cruz. Ele entra ovacionado, e depois na cruz ele é o quê? Humilhado. Mas a Bíblia diz que ele ressuscitou ao terceiro dia, o Rei da Glória, e foi assunto aos céus. Assunto aos céus. Alguns estudiosos chegam a dizer que Davi coloca aqui duas vezes, esse levantai-vos, ó portais eternos, que está no verso 7 e no verso 9. O verso 7 é olhando para o Senhor Jesus entrando em Jerusalém, e o verso 9 se refere àquele que morreu, ressuscitou, mas um dia voltará para julgar vivos e mortos, e para que toda língua confesse que Ele é o Senhor. Pergunta que eu faço: você está pronto para este dia? Você está pronto para subir nesta procissão celestial? Será que você é um mais que vencedor? Porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Meus queridos, eu quero dizer para você que toda glória deve ser dada somente ao nosso Deus. Por quê? Porque Ele reina sobre a criação, Ele reina no nosso coração, como vimos, e dos versos 7 ao 10, Ele vai nos mostrar realmente que Ele reina com a sua glória eternamente. Meus queridos, eternamente. Jesus é o Rei da Glória, o Rei do universo e do nosso coração. E nós somos chamados para nos submetermos a Ele, somente a Ele. Aqueles que não se submeterem a Ele, na eternidade haverão de receber o castigo, do qual não poderão jamais escapar, ainda que queiram. Então, se você está aqui esta noite, e você não entendeu ainda que o Rei da Glória é Cristo Jesus, por isso só lhe deu glória, somente glória a Deus. Se você não entendeu isso, a minha oração é que o Espírito de Deus possa trabalhar isso no seu coração, de tal maneira que você reconheça que Cristo, Ele é o Rei sobre toda a criação, Ele é o Rei do seu coração, Ele é o Rei da glória eterna, e sendo assim, meus irmãos, com Ele nós vamos reinar eternamente. Somente glória ao nosso Deus. Porque, como lemos esta noite, meus queridos, Romanos nos diz assim: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Que Deus os abençoe. Vamos orar. Vamos ficar de pé. Senhor, nosso Deus, nosso bendito e amado e poderoso Pai, louvamos o Teu nome, ó Rei da Glória,
A Ti toda a honra, toda a glória, todo o poder pelos séculos dos séculos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem falado com a igreja, com o Teu povo. Porque esta graça transformadora, ela vai mudando as nossas vidas, vai nos transformando. Eu rogo para que o Senhor esteja fazendo isso com pessoas que aqui estão. Eu te peço em nome de Jesus, para que a Tua graça, Deus, Tua graça salvadora, salve vidas aqui esta noite, pessoas que ainda não entregaram suas vidas a Jesus. Também te peço, Deus, que a Sua graça que continua a nos salvar, ou seja, que nos transforma conforme a imagem do Seu Filho, continue a trabalhar nos nossos corações. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Rei da Glória. Obrigado porque o Senhor é o dono de tudo, reina sobre tudo, reina e tem que reinar sobre os nossos corações. Obrigado porque o Senhor reina sobre também a eternidade. Ó Deus, te louvamos, ó Deus amado. Abençoe a Tua igreja. E agora que o Senhor esteja nos levando em paz para os nossos lares. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito de Deus sejam com aqueles que aqui estão e com todo o Seu povo espalhado por toda a terra, hoje e para todos sempre. Amém.